Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre Daniel e seus períodos de tempo. O que acontece? Muitas pessoas aí pegam os textos de Daniel e fazem muitos cálculos aí com base nas expressões que Daniel fala ali dentro do seu livro, não é? E muitos argumentos ali tentam traçar uma data para a volta de Cristo e etc e tal. Mas será mesmo que esses textos realmente eles possibilitam esse tipo de interpretação? Se você quer saber a respeito disso, eu convido você a ficar comigo até o final aqui hoje. Mas antes, deixa aí o seu like, pessoal, porque você deixando o seu like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, ele vai aparecer para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo aí para o máximo de pessoas que você conseguir, seus amigos, familiares, nas suas redes sociais que você tem, WhatsApp, Facebook, Instagram. E se inscreva no nosso canal, pessoal. Rapidinho, se inscreva no canal, ativa aí o sininho aí embaixo, para você ficar por dentro de todo o conteúdo que é colocado aqui toda semana, tá certo? Bom, hoje nós vamos falar sobre Daniel e seus períodos de tempo. O esboço está aí na tela para vocês acompanharem. E nós vamos iniciar com a seguinte expressão: Idam, que é uma época, período, espaço de tempo, ano e era. É um dos vocábulos atestados nos textos de Daniel ali, tá? O vocábulo possui dois sentidos básicos: um instante, no tempo, e um período de tempo. Ele vai ocorrer 13 vezes, todas no livro de Daniel, com três conotações. A primeira conotação, ou seja, na locução conjuntiva bedana de, que é no tempo de ou na época em que. Nós temos ali, em segundo lugar, como sinônimo de Zemã, para designar um período específico de tempo. O rei Nabucodonosor acusa os caldeus de ganhar Idam, ou seja, tempo, de ganhar tempo. Emprega a palavra, Daniel 2,9, emprega a palavra com o sentido de situação enfrentada pelos sábios do rei. E, no seu terceiro sentido, Sheba e Danim, 7 tempos. Entretanto, a Septuaginta e o Joséfo e comentaristas judeus tradicionais têm entendido a expressão como 7 anos. Então, alguns entendem dessa forma, tá? Isso conforme o Joséfo e conforme a Septuaginta e alguns comentaristas judeus. Daniel 7,25 proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A expressão um tempo, tempos e metade de um tempo deve-se à seguinte observação: não é possível traduzir Idanim por 2 tempos, 2 anos, mas deve-se traduzir por tempos. Então, ou seja, Idanim deve ser traduzido por tempos. A expressão ela pode ser um modo apocalíptico de designar um período indefinido de tempo. Tudo o que se pode dizer é que Daniel 7, juntamente com 2:8 ao 12, aponta para um período de tempo no qual os poderes do mal estarão no controle da política mundial, que se seguirá pela atuação de Deus em afirmar sua soberania e extinguir as forças opostas ao seu reino. Essa opinião é minha? Não. Quem adquiriu o esboço tem todo o material bibliográfico da onde está surgindo essas opiniões aqui de comentaristas, tá? Shabuá, período de 7, semana, festa das semanas, vem da raiz Sheba, que é 7. O número 7 deve ser visto como possuidor de simples significado numérico e muitas vezes de conteúdo simbólico. Então ele é usado simbolicamente dentro dos livros bíblicos. Era usado em combinações para indicar outras quantidades numéricas. Sheba, Esre, 17. O juramento de Abraão feito a Abimeleque e este aceitar 7 cordeiros. Os 7 anos que Jacó teve de servir Labão para casar com Raquel e Lia são exemplos de um antigo respeito pelo número 7. Então nós temos aí essas questões aí. O vocábulo Shabuá algumas vezes é usado para indicar períodos de dias. Correngari traz que esse termo é usado em referência à festa dos períodos de 7, ou seja, a festa dos 50 dias, uma referência à festa do Pentecostes mencionada no Novo Testamento em Atos 2. Então, conforme aqui alguns sacerdotes aí. Os eventos de Daniel se referem a acontecimentos futuros ou de sua época? Será, pessoal? É aí que é a questão.
O que Daniel estava falando no seu livro se referia a acontecimentos futuros ou acontecimentos ali no seu tempo? Muitos creem que seja acontecimentos futuros, mas talvez possa significar coisas bem diferentes disso. A expressão 7 tempos pode simplesmente se referir a um período indefinido ou um ciclo de calendário, como mês ou ano. Um entendimento comum de que um tempo era uma estação anual de colheita e que significa que o rei ficou impossibilitado de governar por 7 anos. Então, ou seja, o significado ali seria expressando o que aconteceu com o rei naquele período. As 70 semanas decretadas em Daniel 9, 24, 27 é um paralelo com o tempo acumulado durante o qual os judeus falharam em observar a lei do descanso do sábado, ordenada por Deus, em textos, por exemplo, de 2 Crônicas 36, 20 e 21, referente à utilização da terra. A expressão 7 vezes ou 7 tempos é usada 23 vezes no Antigo Testamento. A palavra hebraica para vezes é fa'am, que significa vez. Em nenhum lugar isso significa que estabelecer um período de tempo como fixa a palavra hebraica idan, usada em Daniel, nos textos aqui. Ou seja, então, se você for pegar por essa expressão, por essa palavra idan, ela se referir a tempos, as pessoas não podem fixar ali um período de tempo específico. Por exemplo, é o ano tal da nossa era, e etc e tal. E como muitos têm especulado, porque não passa de especulação, pessoal. Ninguém sabe exatamente o dia e a hora, conforme os escritos de Jesus ali, né? Que muitos creem ali sobre a volta dele. Então você veja que não tem como você especular e trazer isso de uma forma literal. Isso conforme o próprio vocábulo, os próprios vocábulos aqui do texto de Daniel. A expressão 7 tempos e 7 vezes, ela significa ou pode significar severidade à punição, uma vez que Israel soubesse que uma punição não fosse o bastante, então deveria ser repetida. Ele deveria aplicar uma punição mais severa e finalmente deveria abandoná-los ao cativeiro em outras nações. Então isso que significa. O que Daniel estava querendo dizer ali é que ocorreria justamente um cativeiro dos judeus ali. E aí ocorreu esse cativeiro, ocorreu esse período. Realmente, se você for ver, nós tivemos várias catástrofes ali, até mesmo depois da época de Jesus. Então, esses acontecimentos que muitos creem ser referência à volta de Cristo com base nesses textos, você veja que são interpretações equivocadas, que ao serem analisados mais a fundo esses textos, você vai ver que não tem embasamento nenhum. Então, eu agradeço você por ter ficado aí até o final, por você ter concluído esse vídeo. Curta, compartilha, comenta aí o que você está achando desses conteúdos. Se inscreva aqui no nosso canal, porque é muito importante ter você aqui conosco, para você ficar por dentro de todos os conteúdos. Quem quiser o esboço pode adquirir aí, pode entrar em contato comigo, o esboço com todas as referências bibliográficas e esse conteúdo que você está vendo. Desejo vocês muito sucesso, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade, pessoal.